Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz, amém. Queria convidá-los a estar em pé nesse primeiro momento para nós orarmos ao Senhor, para iniciarmos mais uma vez esta reunião que nós fazemos aqui semanalmente, sempre na intenção de entregar a Deus o que é de Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, amém. Bem-vindos, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez porque um dia nós reconhecemos que Tu és suficiente para a nossa vida, que Tu é aquele que pode nos dar a melhor direção quando nós estamos perdidos, que Tu és aquele que nos guarda, nos protege no meio das adversidades e tempestades. Nós estamos aqui porque um dia nós reconhecemos que Tu era a melhor resposta para a nossa vida e para a vida do homem. E nós nesta manhã, mais uma vez, trazemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação. Nesta manhã, Deus, que o sangue precioso de Jesus esteja sobre a nossa vida agora, dentro de cada um de nós, tornando possível a nossa comunhão. Que o sangue vertido na cruz traga sobre nós restauração, para que possamos mais uma vez, ó Deus, nos apresentarmos diante de Ti nesta manhã. O Senhor bem sabe o quanto nós Te amamos, o quanto nós amamos a Tua presença, o quanto nós reconhecemos que a vida não seria vida se não fosse o Senhor. Por isso nós viemos aqui nesta manhã de quarta-feira adorar ao Teu nome, Te agradecer, glorificar o Teu nome, sentir a Tua presença, pensar na Tua palavra, Deus, e sairmos daqui certamente mais uma vez reabastecido para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Tem um texto de Hebreus que eu quero compartilhar com os irmãos, inicialmente antes de cantarmos as canções, que está no capítulo 11, um texto muito conhecido que fala sobre a fé. E a fé é a resposta que o mundo precisa. A incredulidade não nos deixa sair do lugar, mas através da fé nós vivemos e fazemos coisas extraordinárias. Diz assim, ora, a partir do verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Pois por meio da fé os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior a Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o busca. Essa é a resposta da fé. Faz da gente viver aquilo que, na verdade, a gente precisa viver, né? Faz da gente viver muitas vezes aquilo que nós não teríamos nenhuma condições de viver. E o Senhor nos deu essa ferramenta de trabalho, fé. Quanto mais a gente usar, melhor será a execução. Quanto mais a gente usar a fé, melhor será o nosso trabalho. Quanto mais a gente usar a fé, melhor será a resposta que nós daremos ao mundo. Então, que a gente desperte para essa verdade e que a gente desperte dentro de nós a nossa fé para gerar os melhores resultados para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus com essa canção. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus,
Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Aleluia. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluias, vai dar tudo certo. E aí é só agradecer. Depois que der certo, é só agradecer. Mas tem um segredo. Às vezes é possível agradecer antes de dar certo. É a resposta da fé, mais uma vez. Quando você agradece depois que já deu certo, é só gratidão mesmo. Mas quando você agradece antes de dar certo, aí é gratidão e fé. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Deus. Nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, por cada porta aberta, por cada promessa realizada, por cada livramento, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã. Permita-nos mais uma vez pensarmos na Tua palavra, Deus, refletirmos sobre ela. Fala conosco nesta manhã, para que ela seja completa na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, a pedido do pastor Nivaldo, ele pediu para a gente pensar numa palavra hoje. Eu queria convidá-los à história de Ana, que está no profeta Samuel, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 19 e verso 20.
Está escrito assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. E voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Você que ficou em pé pode se assentar. Queridos, queria começar fazendo uma matemática para a gente poder entender o que Deus está fazendo na vida de Ana e no contexto religioso, social e político, quando Deus concede esse milagre. Você vai perceber que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Deus não faz nada à toa. Os homens podem até fazer algumas coisas à toa e perder tempo na vida, mas Deus não perde tempo. Todas as ações de Deus visam um fim proveitoso. Então eu quero fazer essa matemática com os irmãos para a gente poder entender. Quando os israelitas saíram de dentro do Egito, os israelitas protagonista do Velho Testamento, é aquilo que a gente chama de Igreja de Deus no Velho Testamento. Quando eles saíram do Egito, eram escravos e foram libertos, Moisés traz a expressão de que estava de pé diante deles 603.500 homens. Homens que são considerados acima de 20 anos, que já podiam se alistar para o exército de Israel, que já poderiam combater e brigar em guerra. Fora adolescentes, jovens e crianças. Se a gente tiver uma mulher para cada homem, então a gente terá o mesmo número, 603.500. Se a gente dobrar 2 mulheres para cada homem, porque na época a poligamia era permitido, hoje já não é mais, hoje é crime, e os homens acabavam tendo 2 ou 3 mulheres naquela época. Se a gente fizer uma conta simples de dobrar o número dos homens, nós teremos aproximadamente 1.200.000 mulheres saindo de dentro do Egito. 1.200.000 mulheres. Isso saindo do Egito. Entre o Egito e a história que nós lemos, tem aproximadamente 430 anos. O povo rodou 40 anos no deserto, 30 anos para conquistar a terra, e o período dos juízes compreende um período de espaço de tempo de 360 anos. Quando você faz a matemática, você chega à soma de 430 anos, 4 séculos e meio praticamente. Em 4 séculos e meio, possivelmente o número de mulheres cresceram absurdamente. A população de Israel cresceu absurdamente. Quando eles estavam em Canaã, já não era mais algumas tribos andando pelo deserto nômade. Era uma nação, era um povo. Isso nos leva a entender que havia milhares de mulheres em Israel. De modo que nós podemos chegar à compreensão de que Ana não era a única mulher estéril. Entre dezenas, centenas e milhares de mulheres que havia na nação, possivelmente várias outras mulheres eram estéreis. Mas Deus precisa dar uma resposta à nação, porque a nação estava passando por uma grande crise moral, política e religiosa. Moral, porque as pessoas não respeitavam mais as coisas de Deus. Os próprios sacerdotes deitavam-se com as mulheres, que a Bíblia vai dizer que se ajuntavam em bandos dentro da igreja, na porta da igreja, melhor dizendo, ou na porta da congregação. Não havia moral. A crise era religiosa porque o pai dos meninos, que era o sacerdote responsável, o líder responsável, honrava mais os meninos do que a Deus. Foi isso que Deus mandou dizer para Eli. Eli, você está errado. Você honra mais os seus filhos que vivem todo errado do que a mim. A crise não é só moral, é religiosa e é também política, porque o livro de Juízes termina dizendo que não havia rei sobre Israel e o povo fazia o que queria. Porque quando não se tem governo, quando não se tem liderança, o povo faz o que quer. Então havia uma crise instalada na nação de Israel, no povo de Deus, moral, religiosa e política. E Deus precisava dar uma resposta a isso. Ele precisava gerar alguém que fosse a resposta dele na terra. Ele vai gerar Samuel, mas antes de gerar Samuel, ele passa por Ana.
E a pergunta é, entre milhares de mulheres, por que Deus escolhe Ana? Poderia ter escolhido a mulher que mora na casa ao lado, no bairro, no próximo bairro, na próxima rua. Poderia ter escolhido qualquer outra, mas ele escolhe Ana para gerar aquilo que ele precisa. Por que Deus escolhe algumas pessoas para gerar aquilo que ele precisa? Ana talvez fosse a menos provável, porque era estéril, não podia dar à luz. Então como é que Deus vai usar Ana para dar à luz se ela é estéril? Aí a gente compreende aquilo que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes, e aquelas que não são para reduzir nada, a nada, aquelas que pensam que são. A resposta de Deus nunca é lógica, é sempre através da fé, como nós lemos no início aqui desta manhã, desse encontro. Então Deus vai usar Ana, e por quê? E a gente pode pensar, primeiro porque Ana travava as suas batalhas no altar de Deus e em nenhum outro lugar. A Bíblia diz a respeito dessa mulher que, como ela não podia dar à luz, seu esposo casou com outra mulher, que era frutífera, uma mulher chamada Penina. E Penina encheu a casa de filho, criança correndo para tudo quanto é lado. E isso colocou a moral de Penina lá em cima. Ana era a primeira esposa, mas Penina era quem dava os filhos para Eucana, que alegrava a casa. E por causa disso, por ser frutífera, ela irritava Ana, implicava com Ana, dizendo: eu posso dar à luz e você não. Eu sou frutífera e você é seca, você é estéril. E ela ficava nessa briga com Ana, implicando com Ana, mas em nenhum momento você vai ver Ana travando essa briga, ou essa guerra com Penina. Em nenhum momento você vai ver Ana respondendo Penina. Em nenhum momento você vai ver Ana dizendo assim: você dá filho, mas eu sou a esposa que ele ama. Porque a Bíblia diz que Eucana amava a Ana mais do que a Penina, a ponto de dar porções mais excelentes na hora do jantar para Ana. Mas Ana não joga isso na cara de Penina. Não diz que ela é a primeira esposa, não diz que ela é a mais amada, não diz que ela é mais atendida pelo esposo, porque ela não trava essa guerra com Penina. Ana trava as suas guerras diante do altar de Deus. E aí a gente vai entender mais uma vez o que Paulo falou na carta aos Efésios, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Os lugares celestiais falam do altar de Deus, que é o lugar de intercessão. Lugares celestiais é aquilo que está entre o céu e a terra, não está na terra nem no céu. Ele está numa posição de intercessão. Isso fala do altar de Deus. E Ana é alguém que não vai brigar com pessoas, porque brigar com pessoas para Ana é perca de tempo. Ela resolve tudo no altar de Deus. Então o texto que nós lemos fala que na manhã seguinte eles levantaram, adoraram a Deus e voltaram para casa. Eucana teve relações com sua mulher e Ana engravidou, e a seu tempo deu à luz a um menino que chamou de Samuel, dizendo: esse aí eu pedi a Deus. O que aconteceu aqui? Ana, antes de se levantar e adorar e voltar para casa, ela trouxe a questão para o altar de Deus. E a Bíblia diz que ela chorava e falava com Deus diante do altar de Deus, só que da sua boca não saía som, a ponto de o sacerdote pensar: essa mulher está doida. E ela gerou Samuel no altar. A impressão que a gente tem é que Samuel foi gerado no quarto da casa dela, mas não. Samuel foi gerado no altar. O quarto da casa de Ana foi apenas a extensão daquilo que ela já havia gerado no altar de Deus. Às vezes a gente pensa assim: as nossas batalhas têm que ser travadas em geografias diferentes. Não, a nossa batalha tem que ser travada diante do altar de Deus. Eu posso até ir no consultório, mas eu não vou travar minhas batalhas no consultório. Eu vou travar minhas batalhas no altar de Deus. E o consultório será apenas a extensão daquilo que eu já gerei no altar de Deus. Eu posso até ir no escritório de advocacia, mas eu não vou travar minha batalha no escritório de advocacia. Eu vou travar minhas batalhas de joelhos dobrados diante do altar de Deus. E o que vai acontecer no escritório de advocacia é justamente aquilo que eu já gerei no altar de Deus. Talvez por isso Deus escolheu Ana, porque Ana é alguém que está acostumado a estar diante do altar. Ana faz duas orações, no capítulo 1, antes da vitória, e no capítulo 2, depois da vitória. E quando você lê o capítulo 2, você percebe que Ana levava facilmente uma vida de oração. Ela diz assim:
O Senhor mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. O Senhor humilha e o Senhor exalta. O Senhor levanta do pó o necessitado, do monte de cinza ergue os pobres e os faz assentar entre os príncipes nos lugares de honra. De onde Ana tirou essa informação? Eu nem acabei de ler a oração porque não dá tempo, mas a oração é linda. Ela tem muito mais informações acerca de Deus. Ana é alguém que não cai de paraquedas no altar de Deus. Ela é alguém que já está nutrindo uma vida de oração. Talvez por isso Deus escolheu Ana, porque ela trava as suas guerras diante do altar de Deus, e a geografia onde ela vai é apenas extensão daquilo que ela já está gerando no altar de Deus. Para encerrar, quando Ana diz assim: Senhor, se tu me deres um filho, se de mim te lembrares e me deres um filho, eu ao Senhor te darei por todos os dias da minha vida. Na sua cabeça não passará navalha e ele não beberá bebida forte. Quando Ana fala isso diante do altar de Deus, Deus acredita. Sabe por que Deus acredita em Ana? Porque a história de Ana, toda a história da vida dela, prova que ela é uma mulher de palavra. Porque se Ana fosse o tipo de mulher que promete e não cumpre, quando ela trouxesse esta questão diante do altar de Deus e dissesse para Deus: se o Senhor me der, eu te darei, Deus não acreditaria. Ana é uma mulher que traz uma vida de espiritualidade, mas também uma vida de credibilidade. Uma mulher de palavra. Todas as vezes que Ana falou que ia fazer, ela fez. Todas as vezes que ela prometeu que ia cumprir alguma coisa, ela cumpriu. Então, quando ela está diante do altar de Deus, dizendo que vai entregar o filho para Deus, Deus acredita, porque ela é uma mulher de credibilidade. A pergunta para a gente, nesta manhã, é: qual é o nosso nível de credibilidade com as pessoas? E mais, com Deus. Credibilidade é uma coisa importante. Porque quando a gente vai prometendo e não vai cumprindo, a gente diz que vai fazer, mas não faz, que a gente vai assumindo coisas do qual a gente não vai dar conta, vai gerando ao redor de nós uma descredibilidade. E aí, as pessoas que estão à nossa volta passam a não mais acreditar na gente. Depois, os familiares passam a não acreditar mais na gente. Depois, nem a gente mesmo acredita na gente mesmo. Até a autocredibilidade acaba, porque a gente vai prometendo, não cumpre, vai falando, não faz, diz que vai estar presente, mas não vai estar. Ana está diante do altar de Deus dizendo: Deus, eu vou te dar esse filho. E Deus está dizendo: eu sei que você vai, porque a sua história comprova aquilo que você está falando. Porque muitas vezes a nossa história não comprova aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente diz assim: Deus, eu te amo. Aí a gente olha para a história e fala: não está casando essa frase com aquilo que você está fazendo. Então, Ana traz uma vida de testemunho para gerar credibilidade diante do altar de Deus. Obviamente que Ana traz muitas outras coisas que a gente poderia citar, mas nós vamos parar aqui. Essas duas questões. Primeiro, Ana trava as suas brigas diante do altar de Deus. Para de brigar com os outros. Traga para a oração. Resolva com Deus e Deus vai te dar a resposta. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta quando tu for orar. E o Deus que te vê em secreto responderá publicamente. A resposta, ela virá de Deus quando nós orarmos ao Senhor e travarmos as nossas brigas diante do altar. E segundo, credibilidade. Amém? Vamos estar em pé, esgotou a hora aqui. Credibilidade é uma coisa importante, meus irmãos. Vamos nos esforçar para gerar essa virtude em nós, em nome de Jesus. Queria rapidamente convidar o pastor Nivaldo para fazer essa oração final aqui. Por favor, pastor. Você pode continuar com seus olhos fechados. O pastor Nivaldo vai fazer essa oração para a gente, por favor. Maravilhoso Pai, graças te damos a Deus por mais um dia de vida a qual o Senhor nos concedeu. A palavra é gratidão. Gratidão a Deus porque eu sou o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Gratidão por ter até aqui, só ter nos conduzido ao Deus mais uma vez, como primazia, Senhor Deus, em primeiro lugar. Nós colocamos, Senhor, a Deus em primeiro lugar, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os louvores, ó Pai, de adoração a Ti, Senhor. E eu te peço nesta hora, Pai, a revelação, ó Pai, que o Senhor me deu, ó Pai, em oração, ó Pai, ajoelhado, Senhor, naquela madrugada.
Eu te peço que o Senhor venha, Senhor Deus, ir de encontro, ó Deus, a vida, Senhor Deus, deste homem. Tu sabes quem é. Livra ele de infarto, Senhor. Tu me revela, Senhor Deus, que ele está sentindo falta de ar, dores no peito, Senhor, e que ia dar, ó Pai, um infarto, ó Pai, fulminante, ó Deus querido, Deus amado. Meu Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai de encontro a esta vida agora. E o Senhor manda dizer para essa pessoa que ainda há tempo. É algo que ele precisa fazer urgente, ainda há tempo, Senhor. E o Senhor manda dizer que Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. Para você que está despreparado, se conserta enquanto é tempo. Repreenda o infarto, repreenda todo o mal. Que o Senhor venha dar vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, o Vicente, a Helena, a Priscila, Senhor Deus, a irmã Priscila, o Bernardo, que não pôde estar aqui, sempre está aqui conosco. A dona Revina também, Senhor Deus, abençoa a dona Tânia, o Amadeu, o Rafael. Abençoa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do Theo. Abençoa, Senhor Deus, essa criança. Dê a cura, faça o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, que seja o dia de bênção, de vitória, de conquista, de realizações. Eu profetizo, ó Pai, que os comércios, ó Pai, que só venha abrir as portas e as comportas do céu para os teus filhos. Todos aqueles que têm comércio, todos aqueles, ó Pai, que têm as suas lojas, todos aqueles que têm a sua fábrica, livra de acidente, de assalto, livra de todo mal, Seu Deus. Guarda, brinda, livra, proteja e nos dê a vitória. Meu Deus, só venha, Senhor, nos guardar e nos proteger, é que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Amém.